Olá, colegas. Meu nome é José Badini Martinez e eu sou médico pneumologista, atualmente professor de pneumologia da Escola Paulista de Medicina e chefe da disciplina de pneumologia. Nós vamos fazer hoje um podcast sobre o tema acurácia do chat GPT em responder questões relacionadas à asma. Na verdade, isso é um artigo que foi recentemente publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia e trata de um assunto bem atual. Para isso, nós vamos contar com a participação de dois colaboradores, o Dr. Bruno Peloso e outro a doutora Lilian Balini, e eu vou pedir para eles se apresentarem. E aí, Bruno, por favor, se apresente. Tudo bem, professor? Bom, pessoal, meu nome é Bruno Peloso, sou acadêmico de medicina do quinto ano lá da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Sou bolsista de PIBIC e iniciação científica pela FAPESP também, e sou o autor principal desse trabalho publicado no Jornal Brasileiro. Bom, então, olá a todos. Obrigada, Badini, pelo convite. Obrigada também ao Jornal Brasileiro de Pneumologia pelo convite. É um prazer aqui estar com todos vocês. E eu sou médica pneumologista, sou doutora em Ciências Médicas pela Unifesp, médica preceptora do ambulatório de asma e asma grave da disciplina de pneumologia da Unifesp, membro da comissão de asma da SBPT e membro da subcomissão de asma da SPPT. Muito bom. Uma vez feitas as devidas apresentações, vamos começar com o Bruno. Bruno, de onde surgiu a ideia de fazer um estudo igual a esse? Qual é a justificativa para a gente fazer um paper dessa natureza? Professor, diariamente eu venho escutando na faculdade que hoje a inteligência artificial conseguiu fazer X. Ontem ela conseguiu diagnosticar tal doença. E isso vem na minha cabeça todos os dias, né? Por exemplo, esse ano eu peguei todos os artigos publicados no PubMed, desde janeiro, né, até ontem, dia 9 de julho. E, professor, deu uma média de 200 artigos por dia falando sobre inteligência artificial. Quase 37 mil artigos somente nesse período do ano. Então, o assunto é realmente em alta, né? Mas por que investigar se as respostas estão de, do contexto médico, né? Perguntas sobre o contexto médico estão sendo dadas respostas corretas. Eu achei um artigo quando eu estava pesquisando de um grupo que analisou estudantes de medicina da Áustria, Alemanha e Suíça, né? Foi um estudo transversal. Eles viram que aproximadamente 75% dos estudantes usaram inteligência artificial no contexto médico, ou seja, perguntando sobre alguma doença, que poderia ser asma, por exemplo. E o interessante também é que cerca de 50% deles já usam a IA por mais de 1 hora por semana, 15% por mais de 4 horas. Então é algo que vem crescendo, né, bastante, só que a gente não tem uma educação sobre isso. Esse mesmo estudo, por exemplo, relatou que 95% dos estudantes que estavam usando IA nunca tiveram uma educação formal na grade ou extracurricular, né? Então, diante disso e diante de eu mesmo utilizar, então às vezes eu vou lá, pesquiso alguma coisa no chat GPT, então veio essa ideia de, poxa, será que se eu perguntar algo sobre asma, o chat GPT vai dar uma resposta correta, coerente, com a qualidade, né? E isso vem também de uma visão de todos os colegas, a maioria dos colegas, né, que tem sido divulgada que, querendo ou não, há uma visão positiva sobre o uso de inteligência artificial nas ciências da saúde, né? Outro estudo, por exemplo, uma revisão sistemática não só de estudantes de medicina, mas pegaram odonto, enfermagem, viram cerca de quase 9 mil estudantes e cerca de 70% deles afirmaram que acham que a IA pode ser usada mesmo no contexto médico, né, de saúde, e tem uma ideia positiva. Então, eu vi que não tinha na época
nenhum estudo ainda sobre asma, pouco sobre pneumologia, falando sobre essa acurácia, e então decidi fazer esse estudo, tive essa ideia e propus ao grupo. Foi basicamente isso. Muito bem, Bruno. Muito interessante, foi uma boa iniciativa, porque foi uma oportunidade para várias pessoas, inclusive eu e a Lilian, aprender alguma coisa sobre inteligência artificial, né? Lilian, e aí? Você pode resumir para nós como que ele foi feito esse estudo e quais foram os principais resultados? Eu acho que é interessante assim a gente começar a descrever, e mais uma vez aqui eu queria aproveitar a oportunidade também de parabenizar o Bruno pela idealização, né, a tentativa de buscar essa resposta em relação à inteligência artificial, e também como também grande idealizador e também na forma como também desenvolveu, né, esse estudo junto com a gente. Bom, eu acho que a gente falando um pouquinho da metodologia, Badini, desse estudo, acho que inicialmente, então, dois de nós, né, pesquisadores, colaboradores, nós começamos, então, com 21 perguntas, 21 questões, abordando vários aspectos da asma. E disso, em seguida, nós selecionamos só 7 perguntas. Entre elas, eu vou dizer, porque acho que é importante as pessoas saberem quais são, né, os colegas que estão nos ouvindo. Então, seria a primeira pergunta: o que é asma? A segunda pergunta: como diagnosticar a asma? A terceira: como a gravidade da asma, como se é classificada a gravidade da asma? Como é classificado o controle da asma, que seria a quarta questão. A quinta questão: qual o tratamento farmacológico da asma? A sexta questão é se existe cura para a asma. E a sétima questão: quais são os fatores de risco que podem, dos pacientes, em relação aos pacientes asmáticos, que podem levar a piores desfechos da doença, né? Então, nós selecionamos essas 7 questões, né, que nós consideramos que eram questões mais comumente feitas para inteligência artificial, né? E essas questões nós formulamos também tendo a Gina como uma referência, né? E para isso, na época, quando nós fizemos esse estudo, que foi em maio de 2024, nós utilizamos uma versão, assim, para obtenção dessas respostas, mais específicas, mais precisas, a gente utilizou uma versão paga do ChatGPT, que é o ChatGPT, que é versão 4, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso também para quem está nos ouvindo, né? E uma coisa que também nós tentamos, entre os métodos, né, nós tentamos avaliar, assim, tentar de uma forma geral, obter uma reprodutibilidade, assim, em relação a essas respostas, né, e que isso está melhor descrito mesmo no nosso artigo. E assim, após nós coletarmos esses dados, ou seja, essas respostas que foram fornecidas pela inteligência artificial, no caso pelo chat GPT-4, né? Nós enviamos a 6 colegas pneumologistas, 6 colegas que eram especialistas tanto em pneumologia e asma, e juntamente com o formulário, esses colegas eles avaliavam de uma forma independente tanto a reprodutibilidade dessas questões, como também a qualidade dessas respostas, aliás, das respostas fornecidas pela inteligência artificial, né? Bom, e nós solicitamos esses colegas que essas respostas fossem baseadas principalmente nas atuais diretrizes, que fossem comparadas com as atuais diretrizes, principalmente as recomendações da GINA, tá? Bom, então acho que é importante também a gente deixar claro que essas respostas, elas foram avaliadas por esses especialistas em asma, né, pneumologistas, especialistas em pneumologia e asma, sob 2 perspectivas. Então, eles avaliaram essas respostas como especialistas e, ao mesmo tempo, eles avaliaram as respostas, assim, considerando o quanto, do ponto de vista assim de um leigo, ou seja, considerando se o conteúdo dessas respostas estava adequado
para os leigos, tá? Então, eles avaliaram sobre essas duas perspectivas. Eu acho que é importante nós colocarmos aqui, né? E cada resposta, ela teve uma pontuação que, que foi utilizada essa escala de Likert, que acho que vale a pena também nós colocarmos aqui, que essa escala, ela é uma escala de 4 pontos e que ela vai apresentar 4 opções de resposta. E ela mede, por exemplo, a opinião de um respondedor em relação a um item ou então a uma informação. Então, tem 4 pontos. O primeiro ponto é considerado que a resposta tenha sido totalmente correta. O segundo é se a resposta ela foi correta, mas ela foi insuficiente. O terceiro, se ela tem informações corretas e informações incorretas ao mesmo tempo. E 4, a pontuação 4, se ela foi totalmente incorreta, né? E o único método que nós usamos, o único método estatístico nesse estudo foi o que nós chamamos de coeficiente de validade de conteúdo, que foi para a gente avaliar a concordância entre os especialistas quanto em relação às respostas fornecidas pelo chat GPT, né? Então, acho que em termos de método, eu não sei se o Bruno tem mais alguma coisa a colocar, mas eu acho que foi para tentar explicar mesmo a forma como nós desenvolvemos esse estudo. Então, assim, em relação aos resultados, eu acho que é importante nós colocarmos que foi considerado que houve uma reprodutibilidade entre as respostas fornecidas, né, e que o painel de especialistas, colegas especialistas que colaboraram em relação à avaliação das respostas, mais de 85%, eles consideraram que mais de 85% das respostas fornecidas, né, em relação a esses tópicos de asma pelo chat GPT, elas foram consideradas consistentes, né? E ao mesmo tempo, assim, acho que é interessante pensarmos também que nenhum dos especialistas atribuiu uma pontuação 4 a nenhuma dessas respostas fornecidas pela inteligência artificial, ou seja, nenhum dos especialistas considerou nenhuma das respostas totalmente incorreta, né? Bom, agora sim, agora quando nós avaliamos, por exemplo, da perspectiva da avaliação dessas respostas como especialista, né, em pneumologia e asma, as pontuações mais prevalentes foram assim, eles consideraram que as respostas estavam corretas, mas insuficientes, né? E também elas continham informações e informações incorretas em todas as perguntas, tá? E o interessante que foi que a pergunta número 3, que era a pergunta que era em relação como era feita a classificação da gravidade da asma, foi a que recebeu pontuação mais baixa, ou seja, ela tinha tantas. Isso a gente está falando em relação aos especialistas, né? Ela tinha tanto informações, foram consideradas pelos colegas especialistas como informações corretas e ao mesmo tempo também incorretas, né? E quando avaliado, por exemplo, em relação à avaliação como se fossem leigos, ou seja, se o conteúdo estava adequado para os leigos, é interessante a gente observar que a maior parte para a maior parte dos leigos, né, assim dizendo, a pontuação 1, ela foi a mais comum, ou seja, foi considerado que a maior parte das respostas pela inteligência artificial estava correta, né? E isso foi principalmente em relação à questão 1. O que era a questão 1? Que era o que é a asma, né? Bom, eu acho que isso mostra mesmo que, né, existe até uma inconsistência mesmo entre as respostas dos especialistas, né? E ao mesmo tempo a gente vê que
varia. É um dado interessante é que também é que de acordo com cada tópico, como diagnóstico, o conceito da doença, tratamento, a gente vê que varia esse grau também de concordância entre o respondedor como o avaliador como especialista e o avaliador como fosse um leigo avaliando as respostas, né? Bem, eu acho assim, em relação ao grau de concordância, é interessante a gente observar que houve uma concordância satisfatória entre os especialistas em relação principalmente o que é se há cura para a asma e quais os fatores de risco que podem levar a piores desfechos da doença, né? E, ao mesmo tempo, houve também uma concordância muito boa entre aqueles que responderam como se fossem como se as respostas fossem adequadas para leigos, principalmente em relação à questão o que é asma, o diagnóstico da asma e também em relação se há cura sobre a asma, a cura da doença e também em relação aos principais desfechos, aos fatores de riscos relacionados aos desfechos, né? Então, é assim, é interessante a gente ver que, como eu disse anteriormente, que de acordo com cada tópico, a gente tem graus de concordâncias diferentes. Bom, eu não sei se eu consegui mais ou menos colocar, se ficou muito confuso, mas eu acho que a hora que o colega for ler nosso artigo, acho que ele vai conseguir assim, com mais detalhes, ver realmente, avaliar tudo isso com mais detalhes, né? Ok, Lilian, muito bom. Então, Uhum. veja, de uma maneira geral, nós podemos dizer que o grau de concordância do chat GPT foi bom nas duas respostas e que quando você olha da ótica do indivíduo que é leigo, parece que as respostas até que foram satisfatórias, mas quando você olha da ótica de um especialista, deixa um pouco a desejar. Acho que Sim. é essa um resumo do que a gente pode dizer de um negócio tão complexo, né? Bruna, veja, se você fosse fazer novamente esse estudo, você mudaria alguma coisa? Um ponto que talvez seja motivo de crítica é não teve leigo avaliando essas respostas, né? Então, será que foi adequado os especialistas se comportarem como leigos e avaliarem essas respostas da ótica do leigo? Ou o indivíduo não médico, o indivíduo que é em última instância, o consumidor final da informação também não deveria ter informado ou ter opinado? O que que você acha disso? Professor, eu acho que é uma limitação mesmo, né? Acho que a gente pode falar que a principal limitação do trabalho é a ausência da população em geral, mas nosso estudo teve como objetivo avaliar duas visões, né? Como a doutora Lina falou, o médico e a população leiga. Só que a população leiga, o que a gente quis avaliar justamente foi a qualidade da resposta do chat GPT para a população leiga. Infelizmente, eles não iam conseguir avaliar a qualidade, a acurácia do chat GPT para responder aqueles tópicos sobre asma, né? Só que pensando num próximo estudo, né, nessa próxima etapa, como o senhor falou, o que poderia ser feito é uma segunda etapa, seria submeter a população geral às respostas do chat GPT e perguntar se é, eles acham aquela resposta relevante ou não, se contribuiu ou não para o seu conhecimento, né? Só que, lógico, isso é uma metodologia totalmente diferente do que a gente propôs, né? A gente teria que pegar um número enorme de voluntários, teria que tentar homogeneizar a população, porque nós sabemos que o conhecimento depende de várias variáveis, como idade, local onde a pessoa mora, né? Nível escolar. Então, seria algo diferente, uma metodologia um pouco mais complexa, mas que avaliando como uma segunda etapa ou como um complemento desse estudo, sim,
seria algo interessante para realmente ver se o paciente concorda ou não, né, a população leiga concorda ou não, que o chat GPT está sendo adequado para eles, né? Não na forma de qualidade do conteúdo, né, do conteúdo em si, mas na forma de trazer algo relevante ou não, né, para o seu conhecimento. É, eu entendo, mas eu também entendo que talvez o leigo não tivesse a massa crítica para entender a resposta, mesmo que ela pareça didática e uma resposta satisfatória. Sim, Às vezes, de uma maneira didática, você pode transmitir inadequações. Então, a metodologia optada acho que foi bem adequada. Lilian, exatamente. veja só, Lilian. Se você fosse fazer um resumo da coisa, se você fosse dizer assim, uma mensagem final desse trabalho, que cá entre nós é um trabalho bem simples, né? É um trabalho de iniciação Uhum. científica do Bruno, mas que despertou bastante interesse. Então, Lilian, o que você acha que seria a moral da história do trabalho? Eu, assim, acho que, como você disse, Badini, quando a gente olha se o conteúdo das respostas foi adequado, né, para os leigos, em relação aos leigos, a gente viu que a maior parte elas foram corretas, né, foram consideradas corretas para, como, sendo adequadas para o leigo, mas houve uma inconsistência, mesmo como você disse, entre os próprios especialistas, né? Então, o que eu acho que ainda, quer dizer, nós não podemos substituir, né, o diagnóstico médico pela inteligência artificial, totalmente, né? Eu acho que, por enquanto, é uma ferramenta que auxilia o diagnóstico médico, mas eu acho que é importante, o que eu acho que mais uma vez reforça é a necessidade de nós termos uma educação médica continuada, e também uma educação em relação aos doentes, aos pacientes, à população leiga, para que eles tenham melhores condições de avaliar essas respostas que são fornecidas pela inteligência artificial, né? Então, eu acho assim, o que eu acabo deduzindo é que é isso, né? Que talvez no futuro, talvez, não sei, até substitua, mas no momento, eu acho que ainda não tem condições pelos dados aí que a gente mostrou. Muito bom. Então, voltamos àquele assunto clássico: educação em asma é um negócio fundamental. E talvez a gente não deva deixar completamente a educação em asma na mão da inteligência artificial. Não sei. Mas já que nós estamos falando de inteligência artificial, eu queria comentar com vocês que nessa semana eu estava vendo o UOL e encontrei uma entrevista de uma professora da PUC de São Paulo, especialista em inteligência artificial, ela chama Dora Kaufmann. Ela estava dando uma entrevista para o Antônio Tabet. E ela falou uma série de coisas interessantes, se vocês me permitem, eu vou ler alguns pontos, porque ajudam a gente a localizar o problema. Então, ela fala o seguinte, que o nome IA foi cunhado em 1956, mas é estatística. Nada tem a ver com a inteligência humana como a conhecemos, como a gente funciona. É um modelo estatístico. Esta técnica identifica padrões a partir de grandes volumes de dados e, a partir daí, faz previsões. Porque a estatística é sempre uma probabilidade, nunca é 100%. Ela não entende os significados, por isso não tem nada a ver com a compreensão humana. Pega os elementos, faz correlação entre palavras a partir do que aprendeu, dados previamente armazenados, seja pela internet, seja por treinamento da própria inteligência, e monta a resposta a partir das palavras mais associadas estatisticamente à sua pergunta. Quando ela não acha a resposta, quando ela não aprendeu, ela inventa a resposta. Ela inventa aleatoriamente. Daí que, de vez em quando, nós temos aquele fenômeno do delírio, da alucinação da inteligência artificial. Por outro lado, quanto mais informação houver para a inteligência artificial, particularmente na internet,
maiores as chances dela responder corretamente. E ela também coloca, né, que é um modelo, que como eu vou dizer, um método fascinante e muito poderoso, correto? Então, acho que, mais uma vez, eu queria dizer que se trata de um estudo razoavelmente simples, mas que levanta o nosso olhar sobre alguma coisa realmente relevante. Mais umas duas perguntas para você, Bruno e Lilian, deve ser provavelmente a última pergunta. Hoje, os doentes, as pessoas, vão correndo no ChatGPT se consultar. Eles talvez prefiram consultar no ChatGPT do que consultar com os médicos. Bruno primeiro, depois a Lilian. Qual é a sua opinião sobre isso? Será que o ChatGPT tem mais empatia do que os médicos atualmente? E aí, Bruno? Professor, vou trazer. Eu achei interessante, inclusive está na nossa discussão, né? Tem um artigo que foi publicado no JAMA Internal Medicine, que eles avaliaram perguntas de fóruns de pacientes, né? Então, essas perguntas já tinham sido respondidas por médicos e eles fizeram as mesmas perguntas para o chat GPT. E pegaram as respostas, agruparam e mandaram para avaliadores semelhantes ao que a gente fez, para ver se estava adequado ou não. E esses avaliadores viram que, em cerca de 80% das vezes, a resposta do chat GPT estava adequada ao paciente, que é semelhante aos nossos resultados, né? E que, além disso, o ChatGPT foi mais empático do que os médicos no geral. Então, respondendo um pouco da empatia, lógico que é só um dado, é um estudo, né? Teria que avaliar melhor, mas aparentemente o ChatGPT é um rapaz muito educado com as pessoas, né? Professora, pode falar também o que a senhora acha sobre isso? E aí, doutora Lilian, o ChatGPT é mais educado do que os médicos atuais? Eu acho que assim, existem algumas razões, e a gente até colocou isso na nossa discussão, né? Interessante, que existe uma tendência atual, que eu acho, a tendência aí crescente do autodiagnóstico, né? Então, dos pacientes procurarem isso na rede social, quer dizer, pela internet, né? E procuram informações sobre saúde. Então, antes a gente tinha, essas informações eram dirigidas para o Dr. Google, né? E aí passou para a inteligência artificial, para o chat GPT, e agora tem outros mais, né? Mas eu acho que além disso, e essa facilidade para essas ferramentas de tecnologia de IA, favorecem essa conduta, eu acho que atualmente. Além disso, o que acontece? Né? Não é necessário o paciente, às vezes, ele se deslocar até um consultório médico, ele tem um gasto para ir até lá, ele vai perder tempo, às vezes demora, uma demora de atendimento, ele tem um custo essa consulta, né? E aquilo que o Bruno falou, às vezes o chat GPT ele pode ter até uma maior empatia e até fornecer respostas que sejam até mais acessíveis aos doentes, né? Então acho que tem algumas coisas aí que a gente também que tem que ser revistas, né? Eu acho que tem vários fatores que influenciam isso. Muito bom. Eu acho que é um assunto realmente muito fascinante. Tenho certeza que no futuro breve, nós vamos ter muitas novidades sobre isso, mas por enquanto só me resta encerrar a nossa apresentação, agradecendo inicialmente ao Bruno, não só agradecendo ao Bruno, como parabenizando o Bruno pela iniciativa e pelo desenvolvimento do trabalho. Agradecendo a Lilian não só no ajude, no apoio que deu para o desenvolvimento do trabalho, como também, principalmente, a você, ouvinte, que ficou até o fim dessa nossa jornada, tá bem? Então, muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade. Abraços.